O inconsciente coletivo seria mais ou menos assim. A gente tem uma construção familiar, digamos assim, que passaria as vontades e as necessidades e as experiências dos nossos antepassados, geração a geração. Passando com que aquela vontade que o meu avô tinha, por exemplo, de fazer alguma coisa, viesse até mim. Ou uma predestinação que algum antepassado meu tinha, eu consiga identificar ou realizar ou sinta no meu âmago. Ele dizia que isso era um conceito de inconsciente coletivo. Era algo que você acessava inconscientemente nas tuas gerações anteriores. Então o que acontece? Imaginando que, seguindo a ordem da evolução, que cada pai e mãe formam uma única pessoa, né, formam um filho, uma pessoa, um indivíduo único, a teoria é que essas informações transpassem dos pais para os filhos, geração a geração. E se a gente fizesse o caminho contrário, a gente teria experiências de muitas passagens anteriores na vida. Então você teria alguns instintos e âmagos e vontades que seriam comuns e experiências que seriam comuns de uma geração bem antiga. E se traçarmos isso até ir bem para longe, quando você começa a espalhar essas experiências por uma sociedade determinada, você tem algumas experiências originais que se repetem e que são espalhadas para todas as gerações futuras. Jung fala que essa construção do inconsciente coletivo e esses arquétipos formam algumas partes da nossa mente que a gente não conhece. O que o Campbell percebeu nisso? Ele disse, bom, a gente tem um inconsciente coletivo em que todo mundo, de alguma forma, já participou de uma mesma experiência. Chega um determinado momento em que os bem antepassados, bem antigos, os mais antigos de todos, teriam vivido uma única experiência que teria passado para outras partes da Terra. E ele começa a pegar mitos de lugares separados do mundo e comparar a estrutura deles. E ele diz assim, olha, esses mitos que estão aqui ao redor do mundo, eles seguem mais ou menos uma mesma jornada. E ele começa a desenhar essa jornada aqui. E ele começa a descrever, olha, nesse determinado momento da jornada, teve o pai que ele influenciou de tal forma o filho. Teve a mãe que influenciou de tal forma o filho. Teve alguma outra personalidade que influenciou e fez com que ele tomasse tal decisão. Nesse momento ele está tentando se aproximar do pai dele. Nesse momento ele está fazendo algum movimento em direção a uma outra parte da psique dele. E ele utilizou os arquétipos para explicar essas outras partes da personalidade. Então ele transformou esses arquétipos em personagens de grandes mitos. Ele disse, olha, esse personagem aqui é o mesmo personagem que se representa nesse outro mito de outra forma. Quer um exemplo? Em inteligência artificial. Quando você tem inteligência artificial, é um filme que a sociedade humana evoluiu ao ponto de termos robôs presentes no dia a dia com características humanas. E eles constroem um robô que é tido para ser um robô filho. E eles lançam no início do filme a seguinte pergunta. Ok, nós podemos programar um robô que possa se comportar como um filho e amar como um filho amaria. Mas será que os pais estariam preparados para amar esse robô da mesma forma que o robô os ama? Esse é o principal plot do filme. E chega um momento que um desses meninos, de um desses robôs, aliás, é enviado para uma família. Essa família adota ele e por algumas circunstâncias eles acabam abandonando esse filho.
E a jornada que ele empenha é para conseguir se tornar um menino de verdade, para ter o amor da mãe dele. Então ele consegue pessoas que ajudam ele no caminho, que mostram como funciona o mundo. Ele tem pessoas que impulsionam ele a iniciar a sua jornada. Ele tem a mesma representação dos arquétipos que vimos na história que se passou comigo e na história do Bilbo, falado antes. São personagens que se mutam, utilizam uma máscara que é chamada um arquétipo e vão de uma história a outra fazendo a mesma função, construindo a mesma história. E é uma história que a gente gosta de ver. É uma história de superação. É uma história em que você passa por uma transformação.